dos comentários, tem vários ícones e tem um aviãozinho. Esse aviãozinho é para você mandar para as pessoas através do direct. Então, se vocês quiserem divulgar, é bem legal. Que bom que gostaram. Então, vamos começar, né? Vamos começar que hoje a gente também vai falar bastante coisa. Vai ser um assunto um pouquinho mais denso, porque a gente vai falar sobre nutrientes, vai falar um pouco nutricionês, vai falar um pouco mais sobre proteína, carboidrato, gordura, cálcio. Então, é bom começar cedinho, né? Para aproveitar aqui a atenção de vocês. Então, o tema de hoje é quais são os nutrientes mais importantes, né, que a gente tem que considerar na alimentação vegetariana. Oi, Dani, boa noite. Que bom que você está aqui. Eu falei ontem um pouco sobre como foi a minha transição, o quanto que foi um pouco sofrido, porque eu realmente não sabia como fazer, né, essa transição de modo seguro. E hoje em dia eu vejo que quanto mais informação, melhor, né? Para a gente estar fazendo essa mudança alimentar aí de um jeito mais seguro, né? Com mais embasamento nutricional, sem medo. Então é muito importante estar, para quem quer mudar a alimentação, né? Tá buscando aí mais conteúdo sobre o tema, tá? E meu papel aqui é esse, né? Tá passando essas informações para vocês. Valeu, Dani. Pode convidar sim os amigos. Quem quiser a gente chamar, a galera pode estar chamando, tá? Eu já vou começando aqui. Oi, minha mãe tá aí online. Então é muito importante a gente estar adquirindo essas informações, né? Para estar fazendo a nossa transição alimentar. Então, quais são os nutrientes mais importantes da alimentação vegetariana? E será que a alimentação vegetariana é realmente uma alimentação completa? Será que falta algum nutriente específico, né? O que é que tem no reino animal que não tem no reino vegetal? Então, gente, é sim uma alimentação completa, a alimentação vegetariana, desde que você realmente consuma a maior parte dos grupos alimentares. Eu vou estar falando aqui de alguns alimentos que vai ajudar muito, né, vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. E daí vai fazer com que a gente consiga manter aí uma alimentação boa, né, em níveis de nutrientes, tanto de macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e gorduras, quanto de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, tá? Então, vou começar logo com o nutriente mais polêmico que tem, que é a vitamina B12. Então, não sei se vocês conhecem a vitamina B12, ela faz parte do grupo das vitaminas do complexo B, é um grupo bem grande. E a vitamina B12 é a única vitamina que ela não está presente nos alimentos de origem vegetal. Então, quem é vegetariano geralmente não tem aí a opção, né, de ter um alimento vegetal que é fonte de vitamina B12. A vitamina B12, ela está melhor distribuída, né, nos alimentos de origem animal, como a carne, principalmente carne vermelha, nas vísceras também, então para quem consome fígado, para quem consome intestino, né, para quem consome rim, outras partes do animal que não, coração, né, que não o próprio músculo, também tem uma quantidade bem grande aí de vitamina B12. Mas não é só ingerir vitamina B12, né? Até porque a falta da vitamina B12 na alimentação interfere também os onívoros. Então, tem os onívoros que consomem a B12, mas não conseguem absorver direito, porque tem a questão da absorção da vitamina B12 também, não é só a ingestão, tá?
Não é um problema isolado dos vegetarianos. Muita gente hoje em dia tem sim deficiência da vitamina B12, porque ela é muito específica mesmo e ela é um pouquinho mais difícil de tá sendo metabolizada pelo organismo. Então, a gente encontra também a vitamina B12 em menor quantidade nos ovos. Então, para quem é ovo-vegetariano, um pouquinho nos leites. Então, para quem é lacto-vegetariano, ainda consome em menor quantidade, mas ainda consome a vitamina B12. A vitamina B12, ela age no nosso corpo principalmente na nossa parte neurológica, no nosso sistema nervoso central, tá? Então, a falta dela, na verdade, ela age em vários outros setores aí do organismo, né, digamos, mas ela se concentra, a maior parte da função dela está ligada ao sistema nervoso central, tá? Então, a falta da B12, o que é que pode acontecer? Cãibra, né, por conta dos nervos, esquecimento, falha da memória, memória fraca, né? A memória curta também, então está muito relacionado principalmente a essas questões neurológicas, como também relacionado à anemia, porque a falta da B12 causa também anemia quando a gente olha lá o exame de sangue, tá bom? Tanto que as duas principais anemias que tem é a anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro, que é a mais conhecida, e a anemia megaloblástica, que é por deficiência de B12, tá? Estão perguntando aqui, a suplementação de B12 tem óleo de amendoim ou só AD? A suplementação de B12, ela não tem óleo, ela não é uma suplementação oleosa, tá, Dani? Ela, no caso, ela pode ter lactose, alguns suplementos podem ter lactose, então é bom dar uma olhada no rótulo, ou então é bom fazer em farmácia de manipulação, que aí você pede isento de lactose, mas não tem amendoim. Na verdade, nenhuma vitamina do complexo B, ela é boa em óleo, ela é melhor absorvida em alimentos mais aquosos do que em óleo, tá? Agora, a vitamina D, que você citou aí, né, ela é melhor absorvida em um meio mais oleoso, realmente. Então, as farmácias usam muito óleo de amendoim, né, para estar misturando com a vitamina D e facilitar a absorção. A vitamina B12 não tem isso, tá bom? Aí, Binha, minha irmã, perguntou... Opa, baguncei aqui o chat, deixa eu voltar. Perguntou se tem suplemento da B12. Tem sim. Então, em qualquer momento da vida, né, a gente pode estar suplementando a B12, mas seria bom a gente ver primeiro nos exames de sangue a nossa real necessidade. Por quê? Porque a gente consegue estocar B12. Então, quando a gente tira carnes da alimentação, não é que eu já vou sentir falta da B12. Então, meu corpo ainda tem um estoque ali de B12, né? Tanto nos músculos quanto no fígado, são os grandes estoques. E com o passar do tempo eu vou utilizando essa B12, então é natural, já que eu não consumo na minha alimentação, é natural que esse nutriente vá descendo no meu sangue, vai caindo, né, a depender de como eu estou consumindo. Se eu sou praticante de atividade física, eu tenho uma maior exigência por B12, por exemplo, então, meu estoque, eu vou utilizando o meu estoque, né? Então, precisa repor em algum momento aí da vida. Então, é a única suplementação que realmente o vegetariano precisa se preocupar. É a suplementação por B12, mas tem que ser toda a suplementação, não só pela B12, mas tem que ser sob orientação profissional, sob orientação do nutricionista de preferência, tá? Porque o excesso de B12, em algumas formulações prontas que eu vejo na internet, tem muita B12 já, o excesso, né? Pode estar causando também desequilíbrios no organismo, né? Pode estar surgindo acne, queda de cabelo, pode estar influenciando em outros hormônios, em outros nutrientes. Então, também não é legal estar suplementando de qualquer jeito. Quem perguntou sobre a suplementação, tem duas formas da gente suplementar B12. Tem da forma oral, que é através de comprimido, através de pastilhas, através de spray também, tá? Via oral a absorção é muito boa. E para quem tem uma deficiência mais grave, tem como suplementar via injeção.
que é injetável, né? Que é uma dose maior de B12 e ela é intramuscular. Isso daí a gente só vai saber a quantidade que a gente precisa, o tempo que a gente vai ficar tomando, tudo isso é o nutricionista que vai te dizer, tá bom? Porque é através do exame de sangue que a gente vai ter certeza de como vai ser essa suplementação. Tranquilo? Então, realmente, a B12 é algo que a gente tem que se preocupar, né? Tanto os onívoros quanto vegetarianos. Fica de olho no exame de sangue. A vitamina B12, gente, ela não é de origem animal. Apesar de a gente encontrar ela na maior parte nas carnes vermelhas, né? Como eu comecei a live falando, ela não é originalmente de origem animal. Ela é de origem bacteriana. Inclusive, a gente consegue produzir um pouquinho de B12 no nosso organismo, lá no intestino, através dos nossos probióticos. Os probióticos, eu falei um pouquinho ontem, né? É a nossa flora intestinal, são as nossas bactérias do intestino, que a gente chama de probiótico. Se o nosso intestino tiver com uma boa composição de bactérias, se a gente estiver consumindo fibras, bebendo água, fazendo atividade física, não estiver consumindo industrializados, estiver com uma alimentação pobre em relação a açúcar, farinha branca, né? E uma alimentação rica em fibras, em vegetais coloridos e frutas e tudo mais, a gente vai conseguir ter uma flora intestinal saudável. E isso daí depende para eu absorver as vitaminas e os minerais, tá? Não só a B12. A B12 sim, porque ela é um pouquinho problemática, como eu falei, ela precisa de um pH ideal, precisa de fatores que ajudam na absorção, mas qualquer nutriente passa pelo intestino, o intestino precisa estar saudável, tá? A importância de ter um intestino saudável não só para a imunidade, mas também para uma boa absorção desses nutrientes e evitar deficiência nutricional. Então, o que é que mudou, né? A gente, hoje em dia, tem uma alimentação bem sobrecarregada, né? Em industrializados, em alimentos que contêm agrotóxicos e tudo mais. E isso vai pesando com o tempo no intestino, né? Então, isso mudou muito, né? A nossa alimentação para antigamente, quando a gente olha para antigamente. Então, por isso que hoje em dia tem muita gente com deficiências nutricionais e também com deficiência de B12 em especial, né, em específico. Além disso, como são as bactérias que produzem a B12, no solo, na terra, a gente consegue encontrar também, né, principalmente na terra orgânica, naquela terra que tem minhoca, que tem composto orgânico, aquela terra bem trabalhada, vai ter uma microbiota, vai ter micro-organismos ali me beneficiando, né? Então, por contaminação, essa terra que está caprichada aí de B12, de micro-organismos, também consegue passar para o alimento essa B12. Então, alimentos, por exemplo, que são cultivados debaixo da terra, né? Então, a batata, o que mais? Cenoura, beterraba, esses alimentos aí que entra diretamente, que tem essa troca em contato com a terra, por contaminação também consegue absorver um pouco da B12. O aipim, né? O inhame ou a mandioca em alguns lugares, né? Também consegue absorver. Mas isso depende de muita coisa, né? Como eu tô te falando, depende de um intestino maravilhoso e de uma terra maravilhosa para eu ter garantia que tenha B12 ali. Hoje em dia é muito difícil encontrar um alimento assim que tenha um percentual de B12, né? Teve há um certo momento muitos comentários sobre a kombucha. Vocês conhecem a kombucha, um alimento fermentado, riquíssimo em nutrientes, enzimas digestivas, né? Em probióticos. Então, tinha esse mito, né? Hoje em dia já se sabe que é mito, mas até pouco tempo, né, se falava que a kombucha era rica em B12, justamente porque a B12, ela é de origem bacteriana. Então, se achava que os alimentos fermentados, inclusive a kombucha, assim como a puba, né? Vocês conhecem a puba, eu acho que é feito de mandioca, o kefir, de leite, de água, são esses alimentos fermentados todos aí, o Rejuvelac, se achava que tinha kombucha, ou se achava que tinha a vitamina B12. E hoje em dia já se sabe que muitas vezes pode até conter a B12, mas em quantidade pequena e em formatos que muitas vezes a gente não consegue aproveitar no organismo, tá?
É um formato que as próprias bactérias se beneficiam e não a gente. Uma curiosidade também dessa fração de B12 que a gente produz lá no intestino é que a gente também não absorve, porque o lugar onde é produzida a B12 é o lugar justamente contrário, oposto do nosso sítio absortivo, onde a gente absorve a B12. Então, quem se beneficia também, tanto na produção quanto na B12 que a gente produz, mesmo que sendo uma fração pouca de B12, né, são as bactérias, as leveduras, né, os micro-organismos do nosso intestino. Então, por isso que é importante a suplementação da B12, principalmente para aqueles vegetarianos de longa data, aqueles vegetarianos que têm mais de 5 anos, mais de 6, 7, 8 anos, que é vegetariano e nunca suplementou, tá? Então, é muito importante revisar, fazer os exames de sangue, né? Rever esses níveis, como é que tá. Tranquilo sobre a vitamina B12? Alguém tem dúvidas aí? Vão falando aí que eu tô de olho no chat, tá? Gente, uma coisa, eu falei, né, de vegetarianos com mais de 5 anos, né, com mais de 10 anos precisa suplementar, mas tem pessoas, por exemplo, eu já entrei no vegetarianismo com a alimentação, com o meu nível de B12 baixo. Então, como eu já não comia carne e tal, alguns meses se passaram, anos se passaram, acho que 1 ano e meio, mais ou menos aproximado, então foi bem recente, né? Depois que eu tirei a carne, assim, eu comecei a ter essa deficiência de B12 e eu não tinha esse conhecimento, né? Sobre a B12. Então, já tem pessoas que têm pão de vegetariano aí e não precisou suplementar em nenhum momento. Faz exame e dá tudo certo. Então, vai muito de organismo, né? Meu organismo, eu já estava sensibilizada, já estava com uma leve deficiência e isso daí só foi agravada pelo alimentação à base de plantas. Não foi o vegetarianismo que causou, eu já vinha de uma alimentação pobre, né? E daí só foi agravado. Mas tudo se corrige, né? Graças a Deus. Com a suplementação. A suplementação, gente, é sintética, não é de origem animal, porque tem gente que fica, mas a suplementação, você fala tanto de suplementação, tal, mas será que ela é de origem bacteriana? Será que ela é de origem animal? Todas as farmácias que eu pergunto falam a mesma coisa, de origem sintética, produzida em laboratório, então é vegano, né? Não tem nenhum resquício animal ali na fórmula. Então, será que tem outro nutriente aí importante na alimentação vegetariana, além da B12? Um dos nutrientes que todo mundo fala, que todo mundo tem medo de faltar também, gente, são as proteínas. E as proteínas, né? Tem aquela pergunta famosa: cadê as proteínas do seu prato? Então, as plantas também têm capacidade de produzir suas proteínas, assim como os animais também. E a gente consegue encontrar, sim, uma quantidade bem legal, bem bacana de alimentos vegetais que são riquíssimos em proteínas, tá? Que dá até para ser comparado com a carne. Claro que tem alimentos que são mais equivalentes a carnes, que eu vou falar já já, né? E tem outros que tem proteína, mas em um nível mais baixo, né? Que dá pra gente ali no todo a gente consumir e se aproveitar, mas não é uma fonte proteica declarada. Tem uma quantidade bem, bem pequena, mas que já ajuda aí no total, no todo. Então, assim, na natureza, a gente não tem só a carne como fonte proteica. A gente até falou sobre isso, né? Ontem, quando a gente vê um prato com um pedaço de carne, o primeiro nutriente, a primeira coisa que a gente pensa é proteína. Eu até comentei que eu estava ouvindo o médico, tal, a entrevista, ele falou, tem que comer proteína, tem que comer carne, né? Porque as pessoas associam realmente a proteína ao alimento, né? À carne, mas a proteína está distribuída aí em toda a natureza, em vários alimentos, né? Não só na carne. Então, quais são esses alimentos que eu estou falando aqui? Quais são os melhores substitutos para a carne? O melhor substituto, gente, é o grupo de alimentos que eu gosto muito, que é o grupo das leguminosas. As leguminosas é o grupo dos feijões.
Então, qualquer tipo de feijão, feijão carioca, que é o mulatinho, né, o marronzinho, feijão preto, feijão branco fradinho, feijão azul, que feijão rosinha, vermelho, tem vários tipos aí. Temos a ervilha, que também faz parte desse grupo das leguminosas. Temos também a lentilha, que faz parte do grupo das leguminosas. Temos o grão de bico, temos a soja, tá? Então, é um grupo bem grande, mas esses daí são os principais. Então, o grupo dos feijões, né, em geral, qualquer tipo de feijão, eles são bem semelhantes entre si, não tem tanta diferença assim. Na composição, né, a quantidade de proteínas são bem semelhantes. Ervilha, lentilha, grão de bico e a soja. A soja, vocês podem estar consumindo tanto ela em grãos, eu falei um pouco da soja ontem, né, que tem que ser orgânica, não transgênica, de preferência. Ela pode ser consumida em forma de grãos, em forma de tofu, em forma de tempê também, tá? São as melhores formas que a gente tem para consumir a soja, aproveitar todo o potencial nutritivo dela, sem prejuízos no nosso organismo. Então, valeu, Alana. A Alana colocou aí conhecimentos maravilhosos. Gratidão. Gratidão demais. E Dani falou que tem 4 dias já sem comer carne. Maravilha. Que bom. Perfeito. Começa assim, começa aos poucos, né? E vai depois, até que você vai se acostumando, vai incluindo novos alimentos, né? Vai descobrindo receitas. Aí o negócio vai ficando gostoso, vai ficando mais suave e é só aproveitar. Então, eu já falei desse grupo das leguminosas, que é um grupo bem grande. E por que que ele se assemelha à carne, gente? Além de ter uma quantidade boa de proteína, tem a quantidade boa de ferro e tem a quantidade boa de zinco, tá? A carne, principalmente carne vermelha, né, tem uma quantidade boa de zinco, de ferro, não tem só proteína ali, tá? Então, para a gente imitar ou concorrer, né, com essa composição da carne, o grupo alimentar que mais se assemelha seria o grupo dos feijões, o grupo das leguminosas, tá ok? Isso daí fechou, né? Mas tem sim outros alimentos que têm também características legais e são ricos em proteínas. Temos também o grupo das sementes, das super seeds, super sementes ou super alimentos. Temos a linhaça, que além de ser super proteica, tem fibra, tem ômega 3 também. Temos a semente de girassol, semente de gergelim, semente de chia, né? Temos um grupo bem grande aí de semente que são riquíssimas em proteínas, né? E a gente pode também estar incluindo aí nas nossas refeições. E temos as castanhas. As castanhas também são riquíssimas em proteínas e em ômegas também, em gorduras boas, né? Vitamina E, vitamina A, tem uma quantidade boa de gordura também. E os vegetais, será que também tem? Então, além das leguminosas, temos as sementes, temos as castanhas e também temos alguns vegetais, alguns folhosos, que são ricos em proteína, só que em menor quantidade, tá? Temos a couve. Quanto mais escuro, né, melhor, porque tem mais nutriente, tem mais cálcio, zinco, magnésio e tem proteínas também. Então, temos aí a couve, o brócolis, temos o espinafre, temos o almeirão. Essas folhas escuras são maravilhosas. Dani colocou aí que ama castanha, mas fica com receio de aumentar o colesterol. Então, a castanha, ela não tem colesterol, né? Todo alimento de origem vegetal, a gente conversou sobre isso ontem, lembra? Não tem colesterol. Na verdade, ela ajuda a reduzir o colesterol. Outra coisa que ajuda a reduzir o colesterol também são as fibras. Então, todos os alimentos aí de origem vegetal que são riquíssimos em fibras, fruta, verdura, todos, a maioria, também pode estar te ajudando a reduzir o colesterol também. Então, a castanha não aumenta. A castanha por si só, ela não aumenta o colesterol, tá? Então, pode ficar tranquila. Mas as castanhas têm quantidade para estar se alimentando, né, gente? Porque em pequenas quantidades ela tem muito nutriente. Então, é muito fácil a gente ultrapassar a quantidade máxima que a gente tem que consumir por dia.
Então, a castanha de caju, no máximo 4, algumas pessoas eu passo só 2, né? A castanha do Pará, eu indico apenas uma por dia. Então, é bem legal você fazer o mix, juntar essas castanhas para estar se alimentando, né? Porque às vezes uma por dia não te satisfaz. Então, com outro tipo de castanha ali junto na composição, talvez sacia, né? Essa vontade ali da refeição do momento. E ainda você está consumindo ali o nutriente, né? Que você está precisando, na quantidade certa. Então, gente, temos ainda, no grupo das castanhas, temos ainda o amendoim. O amendoim, ele faz parte tanto do grupo das castanhas, como do grupo também da leguminosa, tá? Ele tá em 2 grupos. Dani perguntou aí, a granola possui nutriente ou só tem açúcar? A granola, ela é basicamente aveia, ela tem também as castanhas, o coco seco, a tapioca ali misturado, mas é basicamente aveia. Aí tem que escolher a mais natural possível, sem açúcar, né? Quanto mais natural, melhor, tá? Com rapadura, que é uma opção, se você não quiser uma sem açúcar, você pode escolher uma que tenha rapadura, ou então melaço de cana ou mel, né? É uma opção boa aí para adoçar sem pesar nessa questão dos doces. Então, o amendoim, ele tem proteína, bastante proteína e tem bastante óleos também. Então, por isso que ele faz parte dos 2 grupos. Faz parte tanto do grupo das leguminosas, dos feijões, quanto do grupo das castanhas, tá? Então, ele é um coringa aí na alimentação vegetariana, porque eu consigo combinar amendoim com fruta, né? Consigo colocar ele com a receita doce, com a receita salgada. Então, já tô dando a dica aí do que a gente vai falar amanhã. Amanhã a gente vai falar tudo como colocar na prática, né? Hoje a gente só tá falando mais sobre os nutrientes. Então, gente, e será que tem proteína nas frutas? O que é que vocês acham? As frutas são tão... sei lá, a galera tem preconceito, né? Acha que não tem nada na fruta, é só frutose mesmo, que é o carboidrato das frutas. As frutas têm também uma quantidade pequena, mas tem de proteínas. A fruta que se destaca, né? O abacate, o coco seco, que tem aproximadamente aí 3 gramas de proteína. Então, tem uma quantidade legal. O abacate tem aproximadamente aí 2 gramas, tá? A melancia é maravilhosa também. A melancia, ela tem proteína, ela tem um aminoácido. Eu vou explicar o que é isso. Começou o nutricionês, né, que eu falei. Ela tem um aminoácido chamado citrulina. Esse aminoácido, dentro do nosso corpo, ajuda a produzir outras coisas, outras substâncias e outros aminoácidos também. O principal é a arginina, né? A arginina ajuda muito no crescimento dos músculos. Então, ajuda para quem é aí da hipertrofia, para quem quer tônus muscular. A melancia ajuda bastante, tá? Mulheres grávidas. A melancia também, gente, ajuda na placenta, na formação da placenta. Nessa questão também, né, da união do bebê com a placenta, os nutrientes da melancia ajudam. Então, ela contém um aminoácido que dá origem à arginina lá no nosso organismo, tá bom? Essa informação é bacana aí, porque eu também não sabia, né? Mas a gente sempre está pesquisando e uma das coisas que eu sempre tive essa dúvida se tinha alguma coisa na fruta ali proteica, né? E realmente tem. Então, assim, nos alimentos a gente consegue encontrar proteína, não a proteína inteira, tá? A gente consegue encontrar os aminoácidos, tá? O aminoácido é como se fosse várias unidades, várias moléculas que formam uma proteína completa. Então, é como se fosse, eu gosto muito da analogia do colar de pérolas, né? Como se as pérolas fossem os aminoácidos, as bolinhas, e o colar inteiro fosse a proteína, a molécula inteira de proteína, tá? Então, quando a gente encontra no alimento o que a gente chama de alimento proteico, alimento que é rico em proteína, na verdade são alimentos que têm bastante aminoácidos. São alimentos que, quando a gente consome, a gente junta no nosso corpo um aminoácido daqui, outro aminoácido de lá e forma a proteína completa, tá? A diferença
da alimentação à base de carnes, né, para a alimentação vegetariana é justamente essa. Porque na alimentação vegetariana, a gente precisa de vários aminoácidos diferentes, vindo de vários alimentos diferentes. Na carne, não. Na carne, a gente já encontra um pool, né, uma quantidade de aminoácidos que a gente consome a carne, absorve aquilo. Na próxima refeição, se tiver algum alimento de origem animal, a gente consome e a gente já consegue completar a nossa necessidade de proteínas. Na alimentação vegetariana, a gente precisa consumir proteínas pela manhã, a gente precisa consumir proteína não, os aminoácidos pela manhã, a gente precisa estar consumindo no horário do almoço, no lanche, na janta, tá? Desde o café da manhã até a janta, através de alimentos diferentes, né? Quanto maior variedade, melhor. Porque daí a gente, no final do dia, a gente consegue bater a nossa meta, nossa gramagem de proteína que a gente precisa, tá? Então, a gente precisa saber quanto de proteínas que eu preciso para ter uma alimentação saudável vegetariana. Claro que tem pessoas que precisam realmente ter essa conta, né? Bater diariamente essa quantidade, por exemplo, atletas, né? De alto rendimento, de alta performance, principalmente. Então, precisa ter essa atenção em relação à proteína. Pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ganhar massa muscular. Então, é importante a gente ter essa meta diária, tá? Quem calcula essa meta é o nutricionista, mas eu vou comentar um pouquinho sobre isso já já. Qual são os outros alimentos que a gente pode estar encontrando proteína? Os outros alimentos aí de origem animal. Nós temos os cereais. Então, os cereais têm uma característica de terem mais carboidrato, né? Mas eles também, se eles forem cereais integrais, né? Se eles forem grãos completos, eles vão ter também proteínas. Por exemplo, o arroz integral, farinha de trigo integral, a aveia é um tipo de cereal, a quinoa ou a quinua, né? Cada pessoa fala de um jeito. É um cereal que também é riquíssimo em aminoácidos. Então, a gente consegue também, nos alimentos que são ditos ricos em carboidratos, também tem proteínas, desde que sejam integrais, tá? O milho também é um cereal, tem bastante carboidrato e tem proteína. Se tem no milho, tem no cuscuz, então o cuscuz também tem uma quantidadezinha lá de proteína, nem que seja 4 gramas ou 5 gramas, mas tem lá o seu valor, né? Tem lá a sua quantidade de proteína. Então, isso daí vocês entenderam, né? Pra gente, esse somatório de proteínas ao longo do dia que vai me garantir que eu tô fazendo tudo certinho, tá? Então, a gente realmente precisa estar incluindo esses alimentos que eu tô falando no nosso dia a dia para estar consumindo esses aminoácidos. E tem também uma planta específica, né? Uma punk, que é um alimento não comercial, não convencional, uma planta alimentícia não convencional, uma punk, que é a Ora pronobis. A Ora pronobis é uma folha escura e ela é extremamente rica em proteína, é chamada até de carne dos pobres, para vocês terem ideia. A gente consegue aproveitar melhor, né? As proteínas aí da Ora pronobis quando ela tá em formato de farinha, quando ela tá seca. Então, a gente consegue aproveitar melhor. Ela fresca a gente consegue, mas ela seca a gente consegue comer mais, né? A gente consegue aproveitar melhor essa folha, né? A gente pode bater no suco, pode colocar em cima da comida, quando ela tá em formato de pó. Então, diferentes fontes de aminoácidos, isso vocês já entenderam que é importante ter. É muito difícil uma dieta, só se tiver realmente desequilibrada, né? Ser muito baixa em proteína, tá? Diante disso tudo que eu tô falando pra vocês. A não ser que
se você estiver comendo muito carboidrato, muita gordura, né? Aí você, consequentemente, você reduz seu consumo de proteína. Aí você pode ter problemas. Qual é o problema disso? Qual é o problema de ter as proteínas desequilibradas, gente? Perda de massa magra. A gente pode também começar a acumular gordura, porque automaticamente a gente come mais carboidrato, né? O corpo vai precisar se alimentar. Então, se você não come proteína, só sobra o carboidrato e a gordura de outro nutriente, né? Então, você acaba aumentando sua massa gorda e isso faz com que você aumente de peso, né? Ganhe gordura, enfim, entre na obesidade, aí vira uma bolinha de neve. Então, é importante por isso também manter essa questão, né, da gramagem ao dia de proteína. E aí, eu tô falando de proteína, mas como é que eu sei a quantidade de proteína que eu preciso, né? Eu disse que ia falar e não falei. Como é que eu sei, gente? Tem vários cálculos na nutrição, mas esse é bem fácil. Vocês podem até fazer aí, colocar no chat a resposta depois. Tem recomendação tanto para consumo de proteína, consumo de carboidrato e outros nutrientes, mas a recomendação da proteína, para quem tem curiosidade, é de 0,8, o mínimo, grama, até 1 grama para o seu peso, tá? É calculado pelo peso da pessoa. Então, se o máximo é 1 grama de proteína por peso, eu tenho 60 quilos, então eu preciso por dia de 60 gramas de proteínas. Tranquilo? Eu preciso de, a cada quilo meu, 1 grama de proteína. Então, se eu tenho 60 quilos, 60 gramas de proteínas. É um cálculo simples, né? Claro que se eu tiver necessidade, se eu tiver criança, é diferente, né? Se eu for gestante, se eu for criança, se eu for idoso, se eu praticar atividade física, isso daí vai mudando a recomendação. Mas basicamente de 0,8, que é o mínimo, a 1 grama de peso por dia é a nossa recomendação de proteína, que também não é legal o excesso, né? Nem excesso e nem a deficiência, tá bom? Me fale aí depois no chat qual é a sua necessidade de proteína diária. 1 grama vezes o seu peso. Se não quiser, também não tem problema. Qual outro nutriente, gente, que a gente pode falar aqui da alimentação vegetariana? São os carboidratos. Os carboidratos, o pessoal tem medo dos carboidratos, né? Porque tem esse mito, né? Tem toda essa história que o carboidrato engorda. Então, as pessoas estão, na verdade, não sabem o que come, né? Não sabe mais o que come hoje em dia. Mas, assim, a gente tem que lembrar que tem os alimentos mais saudáveis, né? Que são fontes de carboidrato que são mais saudáveis. Temos 2 tipos de carboidratos aí, que são os carboidratos que são riquíssimos em fibras, em nutrientes, que são os complexos. Esses carboidratos, eles se destacam porque eles têm... a digestão dele é um pouco mais lenta, então vai me trazer saciedade. E isso daí é uma vantagem também dele ter a digestão mais lenta, por isso que ele tem o nome de complexo, porque é uma molécula grande para digerir, né? Então, ele tem a digestão mais lenta e isso daí, consequentemente, minha glicose sanguínea não vai fazer pico glicêmico, não vai ter uma alteração muito brusca, tá? Então, é uma vantagem esse tipo de carboidrato na nossa alimentação. Quais carboidratos são esses do tipo complexo? As raízes, que tem uma digestão um pouco mais lenta e vai me dar saciedade. Essa questão da saciedade é muito importante, porque os carboidratos mais simples, né, que são os doces, os açúcares, refrigerante, esses carboidratos que a gente sabe que engorda, que a gente já sabe, não preciso ficar falando, né, toda hora aqui. Mas os açúcares em geral, farinha branca, todos esses daí são os carboidratos mais simples, a digestão dele é muito rápida. Dá energia pra gente, mas é muito rápido. É tão rápido que quando acaba essa energia, a gente quer comer de novo. Então,
O ruim desses carboidratos, né, que são mais simples, é que a gente come um doce aqui, já fica com vontade de comer de novo, já fica procurando outra coisa, faz o pico glicêmico, né, aumenta muito a nossa glicose sanguínea, consequentemente mexe em vários outros hormônios, porque a nossa glicose está alta, como a insulina, por exemplo, provocando também aumento da massa gorda no organismo. Então, não tem muitas vantagens, digamos assim, em estar consumindo esse tipo de carboidrato. Mas raízes, vegetais em geral, né? Abóbora, abobrinha, tudo isso tem carboidrato. Na verdade, a maior parte dos alimentos, né? Todos eles têm carboidrato. Milho, arroz integral, farinhas integrais, o que mais? É um grupo bem grande, né? São os mais nutritivos, digamos assim. As frutas também têm carboidrato, né? Apesar de ser um carboidrato simples, é um carboidrato benéfico pra gente, porque tem bastante fibra. A aveia é carboidrato também. Gildete disse aí que acabou de comer inhame, maravilha. Inhame é muito bom para a imunidade, inclusive. Então, é um tipo de carboidrato complexo também, tá bom? Carboidrato simples, pão branco, arroz branco, macarrão que não é integral, farinhas brancas em geral, tapioca, infelizmente, é uma farinha branca, mas a gente tem como combinar ela de um jeito que ela fique com uma absorção mais lenta, tá? Então, tem toda essa história, gente, que o pessoal fala que tirou carne e que engordou, né? Ou então vem me perguntar, né? Vem cá, se eu tirar carne, será que eu vou engordar? O que é que você acha? Então, depende, a resposta depende das suas escolhas, né? Depende da qualidade de carboidrato, da qualidade de proteína, né? Que você está se alimentando. Não é porque tirou carne que vai engordar, tá? Tudo depende, né, nessa vida. Vocês estão conseguindo acompanhar? Que às vezes eu disparo, eu vou falando, tá? Qualquer dúvida, vão falando aí que eu tô sempre de olho aqui no chat. Então, primeira coisa é escolher os melhores carboidratos, né? Que vai se alimentar, as melhores combinações. Eu gosto de estar combinando carboidratos sempre com proteínas. Então, você que comeu inhame aí, você pode estar adicionando alguma proteína dessas que eu falei anterior na sua alimentação para tornar uma alimentação mais completa, tá bom? Caso eu seja uma vegetariana que consome ovos, eu posso comer as raízes com os ovos, por exemplo, né? Sei lá. Ou eu quero consumir uma fruta, eu posso consumir a fruta com as castanhas, que as castanhas é fonte proteica. Então, eu gosto sempre de estar indicando essa combinação do carboidrato com a proteína, que ajuda muito aí a equilibrar também a refeição. Gente, isso daí eu vou falar mais amanhã, tá? Eu tô dando spoiler de amanhã. Amanhã que eu vou falar sobre cardápio. Hoje a gente vai falar só sobre nutrientes. Judete disse que foi inhame com ovo cozido. Perfeito. Tá aprovado. Então, o excesso de carboidrato é ruim, né? Que pode levar a essas desordens que eu falei da glicose aí. E também a diabetes, resistência à insulina, né? Problemas maiores, doenças crônicas. E a falta, gente, também é ruim, tá? Porque pode levar também ao desânimo, a falta de energia, né? A falta de iniciativa, porque o carboidrato nos dá energia. É a nossa principal fonte de energia. Vamos lá agora para as gorduras. As gorduras vegetais são as melhores, na minha opinião. Porque a gordura de origem animal, todas vão ter colesterol, né? Infelizmente. Os ovos têm colesterol, leites, carnes em geral têm colesterol. A única que tem menos colesterol assim, mas é por conta também do ômega 3, que ajuda muito a não elevar o colesterol, os peixes, né? Os frutos do mar, que tem um nível aí de colesterol baixo e ainda tem nutrientes capazes de
ajudar a gente nesse processo, né, de quem está com gordura elevada no sangue, porque o colesterol é uma gordura também. Então, são gorduras boas, benéficas, que previnem até doenças cardiovasculares, como é o caso do ômega 3. A vitamina E, por exemplo, é uma gordura boa, presente no amendoim, né? O que mais? A vitamina A é uma gordura boa que está presente na cenoura. Então, nem toda gordura é ruim, a gente precisa escolher, assim como os carboidratos. Judete está falando aí que azeite de oliva e óleo de coco eu gosto, né? Eu também gosto, também. São os melhores para mim. Então, nós temos aí o azeite de oliva, o óleo de coco, as castanhas, o abacate, o coco, principalmente o coco seco, né? Que tem bastante gordura. O que mais? Semente, castanha, não sei se eu já falei das castanhas. A gente tem muitas fontes boas de gordura aí, que não vai ter interferência no nosso colesterol, tá? Graças a Deus. Claro que se eu tô consumindo um alimento e eu levo ele à fritura, eu levo ele ou ele é industrializado, já tem um nível de gordura saturada elevado, aí sim, não tem jeito, né? Eu vou aumentar o meu colesterol, porque a fritura é muito ruim nesses casos. Ela muda totalmente a composição do alimento, né? E os alimentos industrializados, eles têm uma quantidade excessiva de gordura para manter a conservação, para melhorar o paladar, para deixar mais crocante, enfim, para vários motivos. Tanto que tem na embalagem, né? Hoje em dia tem muitas embalagens escrito não contém gordura trans, mas aí quando você olha o rótulo tem lá gordura hidrogenada, gordura saturada, tem outros tipos de gordura que também não é interessante. Então é bom evitar realmente esses alimentos industrializados, mesmo sendo vegano, tá? Mesmo sendo o hambúrguer, como é? O hambúrguer do futuro, mesmo sendo o quibe vegano da Seara, mesmo sendo nugget da Sadia à base de vegetais, isso daí é legal, mas não em excesso, tá? É escolher quando que você vai se alimentar desses alimentos, não colocando ele como sua rotina diária, porque realmente pode se tornar aí um alimento fonte de gorduras ruins. Tranquilo, né? Então, vamos falar agora sobre o cálcio. O cálcio é um nutriente também importante na alimentação vegetariana, porque é natural a redução dos laticínios, né? Quando você quer avançar na alimentação vegetariana, a gente começa geralmente ovolacto, consumindo bastante ovos, bastante laticínios, né? Queijo, leite, manteiga, e naturalmente a gente vai reduzindo. Nesse processo de redução, a gente tem que lembrar que o que é que tem no leite que é tão importante assim? O leite, ele tem cálcio, né? Os laticínios, eu falo leite, mas é laticínio, tá, gente? Em geral, tem bastante cálcio. Onde é que a gente pode encontrar cálcio no reino vegetal? A gente tem alguns alimentos também que são riquíssimos em cálcio. Temos o gergelim, temos o coentro desidratado, o coentro fresco, temos a salsa. De alimento verde ainda, né? Na sequência, eu posso citar o brócolis, a couve, que também tem bastante cálcio. Temos o tofu, a soja. Temos o feijão branco, que tem bastante cálcio também. O tahine é a pasta do gergelim. O gergelim tem cálcio e o tahine é uma pasta concentrada de gergelim. Então, que serve também aí como estratégia para estar aumentando o cálcio da alimentação, tá? O espinafre, ó, Judete me ajudando aí, gostei. O espinafre, também a couve, isso mesmo. Então, são alimentos riquíssimos em cálcio que a gente não pode deixar de se alimentar. Se a gente tirar laticínio, isso serve também para quem tem intolerância à lactose, não só para quem é vegetariano estrito, que não come nada de leite, mas quem tem intolerância, quem quer reduzir, somente reduzir mesmo o consumo de leite. É sempre importante pensar qual nutriente eu tenho que repor, tá? Estou tirando uma coisa, mas eu estou colocando outra. Pensar sempre desse jeito, para não ter nenhum tipo de deficiência nutricional. E será que nesses leites vegetais, será que tem cálcio? O que é que vocês acham? Leite de soja, leite de castanha, amêndoas, amendoim? Hoje em dia tem vários leites, tanto os industrializados
quanto essas receitinhas caseiras, né? Na verdade, o leite vegetal não é leite, né? É um extrato de vegetal, tá? É chamado de leite por conta da coloração, né? Dos aspectos físicos ali, das características, mas é um extrato de vegetal. Mas, infelizmente, não tem cálcio, tá? A não ser que você compre um leite industrializado vegetal, que seja enriquecido com cálcio, que hoje em dia a maioria dos leites, né, pelo menos a última vez que eu fui procurar leite vegetal, a maioria estava enriquecido com o cálcio. Então, é uma opção aí. Apesar de que o leite vegetal não é necessário na alimentação vegetariana, não é obrigatório ter, mas quem consome, quem tem aí um apelo, né, ao leite, aos laticínios e acha que vai sentir falta, é uma opção boa de substituição, tá bom? E o cálcio também pode vir em outros alimentos fortificados à base de vegetais também. A gente consegue encontrar. E ele é importante estar sempre junto do magnésio, né? Então, uma das coisas que a gente observa é que tudo que tem cálcio, que é de origem vegetal, está junto do magnésio. E o magnésio e o cálcio é como se fosse Batman e Robin, né? A dupla perfeita. É como se um ajudasse o outro lá no organismo, tá? Então, quando o cálcio chega, ele é direcionado pelo magnésio, onde é que ele tem que ir. É como se fosse um direcionamento, se ele tem que ir para o osso, tem que ir para o dente, tem que ir para o músculo. Então, o magnésio ajuda muito nesse sentido. É muito perigoso consumir alimentos riquíssimos em cálcio sem magnésio. Por exemplo, o leite é um alimento riquíssimo em cálcio, mas ele é pobríssimo em magnésio. Qual o problema disso, gente? O cálcio, quando ele está lá na corrente sanguínea, ele tem a capacidade de calcificar. Calcificar, vocês sabem o que é, né? Algo que calcifica, que fica duro, que enrijece. Então, ele pode se depositar em alguns tecidos e começar a calcificar, tá? Pode começar a calcificar uma artéria, uma veia, um tecido mais mole, né? E isso daí é muito perigoso para o aparecimento de artrite, artrose, o que mais? Um enrijecimento das veias e artérias causando futuramente uma hipertensão, né? Que é a pressão alta. Então, o magnésio previne esses efeitos colaterais, digamos assim, do excesso de cálcio na alimentação. Então, graças a Deus, a natureza pensou em tudo isso, né? Então, na couve tem magnésio e tem cálcio, no feijão tem magnésio e tem cálcio, né? No brócolis tem magnésio e tem cálcio, no leite, em alguns alimentos de origem animal tem muito cálcio, mas é pobríssimo em magnésio. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. E aí também ter cuidado com suplementações, porque quando a gente suplementa algum nutriente, a gente esquece que é tudo uma sinergia, né? Uma coisa depende da outra. Então, quando se suplementa cálcio, muitas vezes não está junto com magnésio. Então, o risco da autossuplementação, de você comprar um suplemento na internet ou por indicação de alguma amiga, né? Sem uma orientação profissional, é muito arriscado, porque o suplemento tem alta dose de cálcio e se não tiver magnésio, pode causar um problema futuro aí, tá? Cálculo renal, enfim, tem vários problemas relacionados ao acúmulo de cálcio no organismo sem o magnésio. Onde é que tá o magnésio, gente? Tudo que é verde tem magnésio, tá? Tudo que tem clorofila. Ai, ai, vamos falar agora do ferro. O ferro também é um nutriente bem importante na alimentação vegetariana. Deixa eu só arrumar aqui essa câmera. Na alimentação vegetariana, tá? A gente já tá acabando, tá bom, gente? Não se preocupem. Onde é que a gente encontra ferro? Nas mesmas fontes que a gente encontra o cálcio, que a gente encontra o zinco, né? Nos vegetais verdes escuros, nos feijões principalmente, no brócolis, na couve, espinafre, todos esses que eu já falei, tá? É muito importante o consumo de ferro, gente, junto com a vitamina C. A vitamina C vocês conhecem, né? As frutas têm bastante vitamina C, o pimentão é riquíssimo em vitamina C. Então, se eu for comer um alimento riquíssimo em ferro vegetal, né? Eu preciso adicionar vitamina C na mesma refeição,
Então, se eu comer o feijão, eu tenho que espremer ali o limão em cima dessa minha comida, ou então na salada, que eu vou comer junto com o feijão. Ou eu boto um pimentãozinho cru ali, fatiado, bem fininho, que tem bastante vitamina C. O que mais? Se eu for comer qualquer refeição que tenha ferro, eu posso tomar um suco de acerola, chupar uma laranja, comer uma fatia de abacaxi, que tem vitamina C. Então, eu tenho que facilitar a absorção do ferro vegetal, diferente do ferro animal. Quando a gente come carne, a gente não tem essa preocupação de estar consumindo junto com a vitamina C, tá? Já o ferro vegetal, sim, a gente precisa ajudar o nosso intestino a absorver. Tranquilo? Nenhum ferro é melhor do que o outro. São ferros diferentes, com características diferentes, né? E que um precisa de uma ajudinha mais na absorção do que o outro. Mas lembrando também que o ferro animal, a gente não absorve tudo. Boa parte a gente desperdiça mesmo. A gente não consegue absorver todo o ferro que está na carne. Então, é elas por elas, né? É um alimento riquíssimo em ferro, mas que a gente não absorve direito. E o alimento vegetal tem bastante ferro, mas que a gente precisa de uma ajudinha a mais, né? Que é muito fácil isso, né? De ser contornado para a gente absorver direitinho. Tranquilo? Essas combinações aí alimentares. Então, colocar limão na comida, chupar uma fruta, uma tangerina, né? Comer alguma coisa contendo vitamina C é bem benéfico para os vegetarianos. Qual a principal diferença, gente, do ferro de origem animal para o vegetal é basicamente isso, que vocês precisam saber. Tem mais diferenças, mas é basicamente isso que você acho que é mais fácil de fixar, né? Desse jeito, colocando na prática. Quem tem mais problemas com anemia? As mulheres, infelizmente, é um grupo de risco, as crianças também é um grupo de risco para anemia ferropriva, que é por falta de ferro, tá? As mulheres, principalmente por conta da menstruação, então mulheres que têm uma menstruação muito forte, com volume muito alto de sangue, consegue expelir ferro através da menstruação, tá? Pós-parto ou durante a amamentação, as mulheres também perdem ferro e tem uma necessidade de ferro maior, de se alimentar com mais ferro. Então, é muito frequente a anemia em mulheres. Então, mulheres, façam um exame de sangue para saber como é que está o nível de ferro, como é que está o hemograma, tá? Para saber se vocês têm necessidade de suplementar ou de somente tá aumentando essas fontes na sua alimentação. De antemão, né? Aumentem as fontes alimentares, façam os exames, mas sempre fique de olho, sempre monitorando esses níveis aí de ferro no sangue. Então, e as crianças também, né? As crianças, porque tá em fase de crescimento, então é importante também que as crianças consumam esses alimentos, né? Rico em ferro, para estar mantendo o seu estoque sempre alto, porque a necessidade é muito alta para crianças. Legal, gente. Que bom que vocês estão entendendo. Vocês estão quietinhos aí, mas acho que vocês estão entendendo, né? Se tiver dúvida, é só falar. A vitamina D. Acho que a vitamina D é bem famosinha, porque, infelizmente, muita gente tá fazendo deficiência em vitamina D, tá? Eu vejo muito em consultório, tanto a vitamina B12 quanto a vitamina D, tanto onívoro quanto vegetariano. A vitamina D está relacionado com o sol, então a exposição da sua pele ao sol. Então, hoje em dia o pessoal trabalha ou em casa, né, não se expõe muito, ou é ar-condicionado o tempo todo, é escritório, né? Ou então é protetor solar. O protetor solar, queira ou não, interfere também na ativação da vitamina D que fica na pele. A gente tem uma gordurinha na pele, que é um tipo de colesterol, que quando os raios solares batem na pele, né, os raios ultravioletas e outros raios, atinge essa gordura, passa para o sangue e a gente consegue ativar a vitamina D. Então, é de
fora para dentro, né? Na alimentação, não tem nenhum alimento específico que é rico em vitamina D, tá? Tem algumas fontes que eu não confio tanto, né? Mas na internet, em geral, dizem que o leite, o ovo tem vitamina D. Na verdade tem sim, mas é uma quantidade muito pequena. Não dá nem para se garantir, né? Nessas fontes. Então, assim, é muito bom fazer esses banhos de sol, de preferência diariamente, 30 minutos, expondo maior parte do seu corpo ao sol, gente, sem protetor solar de preferência. Você pode até passar no rosto, para quem tem problemas de mancha, né, no pescoço, no cólon. Para quem tem tatuagem, pode passar na área da tatuagem, mas as pernas ou as costas, a barriga, são os lugares que mais ativa a vitamina D, tá? São lugares que precisam estar sem roupa, desprotegidos, né? Para a gente conseguir realmente ativar direitinho a vitamina D no organismo. E dá certo, tá? Minha vitamina D estava super baixa, comecei a tomar sol, agora tá maravilhosa. E o suplemento, já que não tem no alimento, né, é muito comum a suplementação de vitamina D. A vitamina D tem ela tanto de origem animal quanto de origem vegetal. É bem fácil encontrar as duas. E quem toma a suplementação não tem a necessidade de tomar sol. Mas é bom, né? Porque o sol não serve só para isso, serve para energizar também o nosso corpo, nossas células, né? Não é terapia, mas é terapêutico tomar banhos de sol. Então, ajuda muito em outros aspectos, não só na vitamina D. Mas aí, né, se quiserem combinar também o suplemento junto com os banhos de sol, melhor ainda. Legal, que bom que vocês estão gostando. Bacana. Outro alimento, gente, que dizem que tem vitamina D, que tem também uma quantidade menor, mas tem, são os peixes, tá? E de alimento vegetal, é comentado os cogumelos, mas também não tem nenhuma comprovação, assim. Mas os cogumelos também têm uma quantidade pequenininha, mas tem de vitamina D. Também, assim como a B12, tem vários tipos de vitamina D, então não se sabe se esse tipo de vitamina D que tem no alimento a gente consegue aproveitar 100%. Que nem todas as vitaminas D são iguais, todas as B12 são iguais, né? Tem tipos diferentes, tá? E aí, o que é que vocês estão achando? Eu vi já que tem muita gente já comentando aqui, dizendo que tá gostando, que bom. Essa live, gente, tem um conteúdo um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais pesado, né? É um pouquinho mais, como eu falei no início, nutricionês demais para vocês. Quando se fala de nutriente não tem jeito, tem algumas coisinhas que eu me empolgo e acabo falando. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte prática, né? Vai ser vegetarianismo na prática. Isso tudo que eu falei aqui, como é que eu coloco isso na prática, né? Como é que funciona isso no meu dia a dia? Então, aí a gente vai discutir mais amanhã sobre essa questão do cardápio. Tranquilo? Eu vi aqui que tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Rosa perguntou, a vitamina D tem que acompanhar a vitamina K2? Depende, não necessariamente. A vitamina K eu uso muito também para a saúde dos ossos. A vitamina D, ela se relaciona muito bem com a vitamina K, com a vitamina, com o cálcio e com o magnésio. Eu direciono essas daí mais para a saúde dos ossos, né? Saúde cardiovascular também, a vitamina D atua. A vitamina D, gente, na verdade, saiu da classificação de vitamina e já está na classificação de hormônio, porque ela ajuda em vários níveis, não só como vitamina, mas ela ajuda na parte endócrina do nosso corpo, na produção de hormônios. Ela age diretamente no núcleo da célula e só os hormônios fazem isso, né? Tem receptor específico lá no núcleo das células. Então, ela já está saindo da classificação de uma simples vitamina para estar entrando na classificação de hormônio, de tão importante que ela é no corpo, tá?
E é por isso que é tão preocupante assim ver muitas pessoas com deficiência de vitamina D. E aqui no Brasil, né, que é sol maior parte do tempo. Maravilha, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem estar colocando aí, tá? E é isso. É isso tudo, né? Gratidão por vocês terem acompanhado até aqui todo esse falatório, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a alimentação vegetariana, esses comparativos que eu faço em relação à alimentação vegetariana com a alimentação mais onívora, né? Contendo carnes. É bem legal também a gente saber esses dois lados, né? Porque é uma alimentação que realmente exige essa questão da gente estar sempre pesquisando, estar sempre antenada, né, em relação ao suplemento, em relação a quais alimentos são fontes de tal coisa. Então, é importante estar buscando essas informações na internet, que é a fonte mais acessível, né, mas não tão confiável, ou então estar buscando profissionais de saúde mesmo para estar esclarecendo algum ponto. E eu vou estar também aceitando dúvidas lá nos comentários, depois que acabar a live, né? Sempre tem alguém que fala lá nos comentários ou no direct, então vocês podem estar mandando dúvidas por lá que forem surgindo pós-live, tá ok? Então é isso. Então amanhã tem mais. Na verdade, a gente tem amanhã, tem quinta, tem sexta. A gente tem aí a semana toda para estar falando sobre vegetarianismo. E eu tô bem empolgada, gente, com esse projeto novo. Espero que vocês estejam curtindo aí. Maravilha! Adorei que hoje eu achei que vocês ficaram mais... participaram mais da live. Sabe uma coisa que eu esqueci de falar sobre os feijões, que eu lembrei agora? Eu falei tanto sobre feijão e esqueci de uma coisa que é muito importante. O feijão, gente, é importante deixar de molho, tá? Não sei se eu falei isso, eu acho que não. Todo feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, hoje vocês já aprenderam que é o grupo das leguminosas, né? Então, o grupo das leguminosas precisa ficar de molho, que a gente chama de remolho na nutrição. O remolho, ele pode ser de 12 a 24 horas, além de ajudar no cozimento, né, do feijão, ajuda também a estar quebrando a dormência do grão, né, para ele germinar. E nesse processo de germinação ele libera alguns compostos que são antinutrientes, são antinutritivos. Que compostos são esses? Compostos à base de enxofre, que dão gases, que dão incômodos intestinais, que podem dar cólica em algumas pessoas. Compostos à base de fitato, fitalato, né, que são alguns tipos de fibras que não faz muito bem, né, por conta dessas gases e também por conta de não ajudar a gente absorver tanto o zinco quanto o cálcio quanto o ferro dos feijões. Então não adianta nada não colocar o feijão de molho e consumir o feijão e achar que está absorvendo ferro, tá? Principalmente com crianças. Então tem crianças ficando anêmicas aí. Teve um caso, né, de uma criança que não estava conseguindo absorver ferro e, na verdade, era só deixar os feijões de molho. Não foi comigo, foi com a colega, mas no frigir dos ovos, né, resolvendo o caso, foi justamente isso, a falta de deixar essas leguminosas de molho e a interferência na absorção tanto do ferro, que é o maior nutriente, né, um dos principais nutrientes que tem no feijão, o cálcio e o zinco também. Quando você adiciona limão nessa água, vinagre, é melhor ainda. O meio ácido ajuda mais ainda a estar liberando esses compostos, tá? A Paula até perguntou se é necessário colocar um pouquinho de vinagre nessa água de molho. Sempre trocar a água, porque vai subir aquela espuma, né? Então tá sempre trocando a água, não deixar acumular. Aqui em casa eu deixo 24 horas, mas talvez vocês podem testar com 16 horas, 18 horas, vai de cada tolerância, né? Porque eu tenho muitas gases, então eu deixo 24 horas para me ajudar e ajuda muito, muito mesmo.
E como a gente precisa realmente estar consumindo as leguminosas em maior quantidade na nossa refeição, a gente precisa ter esse tratamento antes, né? Antes de estar consumindo e estar garantindo realmente os nutrientes do alimento. Tranquilo? É uma coisa que eu esqueci aí de falar, super importante, né? Eu acho que todo mundo já sabe, mas é bem importante. Gente, muito obrigada, tá? De coração. Boa noite a todos. E qualquer coisa, estou aí para tirar dúvidas. E amanhã estarei aqui também com outro tema, né? Mas nesse mesmo horário, às 8 horas. E eu espero ver vocês de novo, tá? Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Se precisa deixar na geladeira. Isso daí, gente, tanto faz. Eu deixo fora da geladeira, mas esse molho, né? Mas se quiser, você pode deixar dentro da geladeira e daí você vai administrando, né? Trocando a água e tudo mais. Tanto faz, tanto dentro quanto fora da geladeira. Se você deixar mais do que 24 horas, eu aconselho você deixar na geladeira. Eu já deixei 48 horas o feijão. Ele deu uma fermentadinha, fica com aquele cheirinho, querendo fermentar, né? Mas daí na geladeira já não aconteceu isso, não ficou com esse cheirinho querendo fermentar. Até 24 horas eu deixo fora da geladeira, tá? Só complementando aí a pergunta que fizeram. Maravilha, que bom que gostaram. Então é isso, gente. Boa noite para todos e até amanhã. Beijo, beijo.